Não, querido, tu não acredita. Não. Betos Beauty Salão. Isso, claro que tu conhece. Xodó da Tia Joyce, Extensão X e o restaurante do Peninha. Claro que vão levar uma personalidade maravilhoso, né? Com quem? Fica ligadinho. O Personalidades de hoje está num lugar que eu amo, que eu frequento. Eu estou no Betos Beauty Salon, conversando com quem? Com o Betinho, né? Tudo bem, Betinho? Tudo bem, Karen? Seja bem-vinda, né? Ah, obrigada. Ao meu habitat. Faz quanto tempo tu trabalhas aqui? A gente está aqui casa? 3 anos, Karen. Eu estava no centro e do centro eu vim para cá. Resolvi procurar um espaço maior, né? Até para acoplar salão e casa. Inclusive eu moro em cima. Por quê? O que, que Karen, é? eu Presente? gosto. O que Não, que é? eu gosto de rosário. E hoje, para a tua entrevista, eu resolvi tirar da vitrine e colocar aqui. Por quê? O que, que te remete? O que, que ele te proporciona? Eu acho que... Eu acho bonito, na verdade. Não me remete muita coisa. Isso aqui, para mim, não significa muita coisa, entendeu? O que significa é... Para mim é Deus, né? Claro. Isso aqui eu uso mais para embelezar mesmo. Para dar um... É mais Madonna, assim. É, isso, é. Quanto tempo tu trabalhas com beleza? 23 anos, Karen. Tu pode dizer quantos anos tu tens? Pode? Não precisa dizer, se tu não quiser, não precisa. 43, Karen. Faço agora 17 de abril. Como é que tu mantém esse muito. corpite? Ai, muita alfafa, né? É, sério? Tu cuida da tua alimentação? Não, inclusive andei fazendo check-up e tô com meu colesterol bem alto. Eu como de tudo, não faço nada para manter nada. Gente, mas então tu corre o dia todo pra Que lá, nada. pra cá? Aqui, né, Karen, eu faço quilômetros ao redor dessa cadeira. Porque tu sabe que não é fácil já tá aqui toda quarta, né? Eu acho meu corpo para 43 legal. Gosto. Ô, Betinho. Apesar de eu me achar magro, né, Karen? Eu nunca gostei porque eu sempre me achei muito magro. É problema para comprar uma camiseta, é problema para comprar uma calça, calça às vezes é infantil, né, número 16. É sério, é sério. Meu querido, mas quando tu tira a roupa toda e bota uma roupa de carnaval que aparece o corpo todo... Não, eu tenho, inclusive, modéstia à parte, eu tenho orgulho, assim, quando eu faço as minhas fantasias, que eu procuro deixar o corpo bem à mostra, de certa forma, eu tenho orgulho. Tu deve ter o mesmo corpo, mesmas medidas há muito tempo, né? Karen, eu fui para os Estados Unidos com 59 e voltei com 60. E tô com 64 hoje. É isso que os Estados Unidos são campeões. A única coisa que me preocupa um pouquinho é a barriga. Por ser não, mas se eu soltar aqui, assusta. Tu começou com 20 anos, penteando, cortando, maquiando, fazendo o quê? Eu comecei cortando, meti a cara e comecei cortando. Muitas tragédias, muitas cabeças, muita raiva. Teve muita gente passando raiva comigo quando eu aprendi. Mas tu não fez um curso antes? Cara, eu comecei um curso profissionalizante, né, na nossa antiga Kirana Lacerda, mas não deu liga, não consegui assistir e tal. E com o tempo, claro, eu fui me aperfeiçoando. Depois de muito tempo é que eu fiz um curso profissionalizante só para obter um diploma mesmo, porque futuramente podia precisar, né? Mas depois eu fiquei fazendo só aperfeiçoamento. Mas foi trágico no começo. Tá, e quando tu errava assim, e tu via que tu tinha errado, e o que tu fazia? Eu conversava, eu levava na conversa, era muito engraçado. Eu tinha um amigo meu que... o Emerson, ele era a única cobaia. Ele disse, corta meu cabelo, tal. E ele tinha um cabelinho meio compridinho. E ali eu inventava os cortes dele, ia fazendo um corte aqui, outro aqui e tal. E de mês a mês ele estava mudando, até que chegou um dia que não tinha mais cabelo para fazer. Né? A única solução foi raspar. Mas eu tive assim, minhas irmãs, minhas sobrinhas, minhas primas, as bonecas das minhas sobrinhas, né?
E ali fui trabalhando e fui fazendo. Vocês são em quantos irmãos? Somos em 8 irmãos. 8 irmãos? 8. 4 mulheres e 4 homens. 3 homens e meio, né? 3 homens e meio. Eu brigo muito com isso, porque tem muita gente que pergunta, quantos irmãos vocês são? 3 homens e meio e 4 mulheres. Mas ao todo 8 irmãos. 8 irmãos. Como é que foi essa convivência de 8 irmãos? Assim, vocês são tudo com idades próximas? Próximas. Tudo assim, 2, 3, máximo 4 anos de diferença. E como é que foi essa infância, assim? Foi meio trágico, assim. Pra mim, eu acho que foi assim, eu costumo dizer que ontem ainda a gente estava comentando aqui no salão, falando sobre o homossexualismo, né? Se tu fosse falar em outras épocas sobre o homossexualismo, não tinha nem assunto, né? A gente não podia comentar abertamente. E a pior fase da minha vida foi na escola, né? Eu costumo dizer que a minha infância, assim, em termos escolares, assim, não foi muito bom, não foi agradável. São páginas que eu procuro esquecer e não lembrar mesmo. Entendeu? Mas assim, desde que idade? Desde os 9, 10 anos que eu comecei a sentir assim uma certa diferença. O que tu sentia diferente? Tu começou a gostar de menino? Não. Isso não despertou. Era muito criança Era ainda, muito criança, mas eu sentia assim... Eu via as minhas sobrinhas brincando com boneca, aquilo me atraía. Eu via elas brincando com roupinha de menina, costurando, fazendo, aquilo me atraía. Entendeu? Colégio, o professor de educação física dava a bola para os meninos para futebol e dava vôlei para as meninas. Para onde é que eu ia? Pro vôlei. Pro vôlei. O recreio, o grupo de meninos lá e o grupo de meninas brincando de roda. Para onde é que eu ia? Para as meninas. Então foi sempre assim. E eu tinha muito insulto da minha mãe, tipo assim, tu para com isso. Tu não tá legal, os professores estão falando que tu tá indo com as meninas, não tá indo com os meninos, aquela coisa toda. E aquilo foi, né? Eu comecei a sentir que eu realmente era diferente, né? Alguma coisa tava estranho ali. Mas tu, e o que tu sentia? Tu sentia assim, por que eu sou assim? Tu sentia raiva de si? Ou tu não, eu senti compreender? isso na adolescência. Que daí foi onde eu comecei a ficar com meninas, tentar mudar, porque todo gay, tu pode ter certeza, toda pessoa gay que tu entrevistar e conversar a respeito vai te dizer a mesma coisa. Ele sempre tenta fugir dessa, sempre tenta arrumar um jeito, né, um jeito de sair, não se aceita. Até hoje, inclusive, tem pessoas que eu conheço do nosso convívio que não se aceita, que tem problema sério de aceitação. Tanto dela mesmo como de familiares. E daí vive uma mentira, assim? Vive uma mentira, né? Eu noivei, eu namorei, eu casei, tive filhos, né? Pois é, tu tens um filho. Tenho um filho de 24 anos. Tu teve um filho de um casamento convencional? Foi. Certinho? Não. Foi um casamento arrumado, assim. A gente teve um lance lá e acabamos ficando junto. Ela engravidou nos primeiros meses que a gente estava namorando. E daí tinha aquela coisa da minha mãe, principalmente, traz ela para cá. Eu acho que na ocasião minha mãe queria mais, era, né, que eu não me assumisse e que me assumisse outra condição. Foi onde eu me juntei com a mãe do meu filho, fiquei 4 anos, 3, 4 anos. 4 anos? Tortura. Bom, mas de tudo isso saiu algo maravilhoso, que é teu lindo, filho, maravilhoso, né? Surfista. Bonitão. Não, eu tô falando lindo, mas ele é lindo mesmo, vocês não têm noção. Eu vou botar umas fotos dele depois. Eu te mostrei a foto. Ele é lindo mesmo. Ele é muito bonito. Tá, e como é que é a relação tua com teu filho? Em relação a isso, ele nunca teve problema, né? Ele sempre disse, o dia que falarem do meu pai perto de mim, vai dar o bode, né? Ele sempre teve uma aceitação desde pequeno, tanto que eu contei para ele por telefone, eu estava nos Estados Unidos, eu precisava voltar e a mãe dele me ligou perguntando como é que ia ser, porque isso, porque aquilo, porque estão dizendo que tu é isso, que tu é aquilo e tal. Eu falei para ela por telefone, né? Eu nunca tinha falado assim, mesmo separado e amigo dela, ela nunca me deu essa liberdade, eu nunca me senti na liberdade de contar para ela. Daí ela começou a perguntar como é que ia ser. Isso não tem... Ele vai ter que aceitar ou não aceitar. O problema é dele, né? Não posso fazer nada.
Daí eu sei que, mas mesmo assim eu tinha uma preocupação de como ele ia me aceitar, né? Depois de 9 anos, 8 anos nos Estados Unidos, como é que meu filho vai me receber? Com quantos anos tu foi pra lá? Eu fui em 97, eu tinha 20, 30 e alguma coisa, isso? É. E eu cheguei aqui, ele era pequeno, quando eu cheguei ele já estava com 16 anos, né? E pra mim foi um baque. Mas eu falando com ele por telefone, eu contei, eu disse que eu precisava falar com ele e tal. Mas só que antes disso eu tinha pedido ajuda para a mãe dela, que gosta muito de mim. Eu disse, me ajuda aí, conversa com o Cris, tal, conta a minha situação para ele, conta a minha opção sexual, barará. Eu né, tô te pedindo encarecidamente para ajudar. E ela fez isso, conversei com ele, e ele disse, eu já sabia. Entendeu? Pra mim foi uma... Tu sofreu? Sofri mesmo, preocupação, eu tinha medo de vir pra cá e ele me decepcionar, aquela coisa toda. E... Eu disse, eu já sabia, não sei o que. Eu disse, como que tu sabia? Um fala uma coisa, outro fala outra, tal. E daí um dia me falaram que tu realmente é gay. E daí pra mim foi maravilhoso, né? E hoje, como é que foi o relacionamento com a tua mãe depois? Ela aceitou? Como é que... Sim, Karen, eu contei pra minha mãe, eu tinha 22 anos. Me assumi com 22, até 22 eu tive que manter a linha, né? Mas foi tudo... Claro, teve todo um processo, né? Minha mãe foi pra psicólogo, né? Porque de 4 filhos homem, o Beto foi gay, foi sair gay, aquela coisa toda que toda mãe se preocupa e se pergunta, né? Se questiona por que todos saíram normais, entendesse? Então, mas foi uma relação maravilhosa, assim, né? Depois que ela soube, eu praticamente fui o melhor filho do mundo para ela, de todos os 4 que ela teve, né? E assim, foi triste a maneira como eu contei para ela e como ela ficou, entendeu? Eu tenho a imagem perfeita, assim, da situação, de como ela ficou. Foi bem duro, assim, a gente teve que levar ela para psicóloga, para conversar, né? Conversou ela e a psicóloga, ela e a psicóloga, mas deu tudo certo. Que coisa incrível, né? Assim, não... Aí todos passam por isso, Karen. Todos têm esse mesmo problema. Eu acho que o maior problema da mãe, no caso, seria ela pensar, não vou ser avó. Mas como ela teve 8 filhos, ela não teria esse problema. E tu ainda chegou a ter um filho, né? O que não foi problema nenhum. Nenhum, E eu acho assim, eu conversando com uma irmã minha uma vez, ela disse, eu acho que a esperança da mãe quando tu teve um filho foi de tu mudar de vida, porque nenhuma mãe. Se tu perguntar para uma mãe assim, tu gosta, tu aceita, a mãe vai dizer que sim, mas no fundo, o que ela queria? Um filho normal, né? Que para muitos a gente é anormal, ou para a própria mãe, né? Entendesse? Claro que a mãe não gostaria de ter um filho. Deixa eu perguntar uma coisa. Se tu pudesse voltar à tua história e pudesse escolher ser heterossexual, tu mudaria? Eu acho que sim. Acho que sim. Só que os tempos hoje são outros, né? Hoje tem psicóloga, hoje tu leva para psicóloga, leva a mãe, leva o pai, leva a própria criança, né? Mas assim, eu sempre, quando a minha ex-mulher estava grávida, eu sempre pedi a Deus para meu filho não vir gay, sabe? Mas depois de certo tempo eu brincava com eles, por que tu não veio gay, né? Pra gente ir pras baladas gay, pras boates, né? E eles, tá louco, Deus livre, não sei o que. Deus livre nada, Bem, vamos mudar de assunto. Por que tu foi para os Estados Unidos? Então, a minha irmã foi para lá em 92, parece. Foi para lá, depois foi o meu irmão, depois foi meu outro irmão. A minha irmã começou a falar de salão, que era muito caro, e um dia, conversando no telefone, e ela me disse que lá era muito bom para salão, né? E eu já comecei a me antenar, eu disse, eu vou me jogar para os Estados Unidos. Acabei indo para o consulado de São Paulo, fomos em 8 pessoas, 3 de Aranguá e 5 de Criciúma, só eu ganhei nesse dia, só eu ganhei visto. 2 meses depois eu me joguei para os Estados Unidos. Cheguei no domingo lá, na segunda-feira procurei o salão para trabalhar, na terça-feira comecei. E tu falava inglês? Nada. Nada?
E como é que era? Foi muito engraçado quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu não sabia falar nada, procurei um cursinho básico aqui, assim, bem rapidinho, para poder... Yes, no. Pelo menos, yes, no, thank you, bye, hi. Tá, mas o que tu fazia daí? A pessoa chegava e disse, eu quero cortation, cabelation? Então, o que tu falava? Tem tanta história, Karen. Conta uma pra nós, assim. Então, quando eu cheguei lá, a minha preocupação foi que eu não sabia falar. A primeira coisa que o dono do salão perguntou pra mim foi se eu sabia falar inglês. Eu disse que não. Daí ele disse, tá, mas não tem problema, tu sabe trabalhar? Eu disse, sei. Ele ficou meio assim, porque não conhecia e tal, né? Daí eu comecei a trabalhar. E éramos em 12 cabeleireiros. Com o tempo, assim, o salão foi diminuindo, um cabeleireiro foi para um lado, outro foi para o outro veio embora e tal. E tinha um menino de Minas Gerais que trabalhava do meu lado. E ele sempre disse, quando tu precisar de alguma coisa, inclusive esse salão foi o mesmo que o Charles trabalhou. Quando o Charles cabeleireiro veio embora, eu comecei a trabalhar nesse salão. E esse menino me ajudava muito no inglês. Só que ali, como eu não tinha inglês, não tinha cliente, eu ficava sentado no sofá esperando chegar cliente para mim, né? Todos trabalhando e eu ali sentado parado. Tudo que ele me pedia para fazer, eu fazia. Era varrer um cabelo, era lavar um cabelo para ele, era atender o telefone, marcar horário para ele e tal. E eu dizia, pô, será que esse cara não vai passar um clientinho para mim, né? Com tudo que eu faço para ele? E ficava assim, teve época que eu ganhava, o salário mínimo lá na época era 300 e pouco, eu ganhava $70 por semana, tipo assim, ganhava 50 do que eu fazia e o patrão, eu acho que com pena, me dava mais um 20, né? E ele começou a passar cliente para mim. Essas clientes começaram a ligar para o salão, pedir para falar comigo. Eu comecei a marcar para mim. Daí começou a divergência, assim, ele começou sabe, ele começou a querer puxar o tapete. Aconteceu tudo isso, por causa de cliente, eu comecei a fazer mais amizade com os outros. E comecei a pedir ajuda. Só que lá é assim, quem morou nos Estados Unidos sabe que é Deus para si, como é que é? Deus para um, cada um para si, né? Deus por todos. Deus por todos. E eu tinha que me virar, daí eu comecei a estudar, comecei a fazer um cursinho aqui, outro ali, tem essa vantagem lá, tem saúde, educação tem esse mesmo para imigrante. Então eu comecei a fazer cursinho básico, principalmente pro salão, que eu precisava daquilo, né? Até que eu encontrei um anjo na minha vida, que era o Charles. Ele tinha, na época, ele tinha 68 anos. E ele me ensinava muito, ele pegava um pente na mão e dizia, ele falou para mim, através da minha patroa, ele disse, Beto, ele disse que vai te ensinar a falar inglês. Eu disse, que bom e tal. Mas eu não botei muita fé, assim, né? Um velhinho e tal, né? E ele começou a pegar o pente e dizer, como é que é isso aqui em português? Eu disse, pente. Daí ele falava inglês. O que é isso aqui em português? Ele falava inglês. E assim eu fui pegando, sabe? E daí, perguntar como é que tu quer o cabelo. Curto, médio, longo e tal. Aquilo ali pra mim, Karen, foi, sabe? How want to do? How much? Não sei o quê. Tudo que envolvia dentro do salão eu comecei a aprender, comecei a me aperfeiçoar naquilo ali. Foi indo. Mas assim, ó, já me perdi. E me perder mesmo por falta do inglês. E tu ficou morando em Miami? Não, fui pra Boston. Tu ficou em Boston. Morei 8 anos em Boston. Tu ficou direto 8 anos lá? 8 anos sem vir pra cá. O que era quando tu não estava trabalhando, o que tu fazia? Eu costumo dizer que eu tive a mesma vida que eu tinha aqui, eu tive lá. Né? Porém um pouco mais, ganhando mais, trabalhando mais. Mas assim, tu curtia? Tu chegou a curtir, sair? Eu fui colunista social, ganhei concurso de fantasia lá. Sério? Eu ia para os forró da vida, para as boates no centro de Boston. Tudo isso eu aproveitava. Tem a minha sobrinha Sharon, que era minha parceira. Tava toda a vida, né? Eu na época tava acompanhado, eu saí de uma relação, e daí enlouqueci, comecei a festa. E daí assim, ó, quem quer ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, tem que ir para lá ganhar dinheiro, trabalhar, casa, trabalho ou máximo estudo, entendeu? Agora se tu for fazer... Mas tu não foi para isso, tu foi para viver? Ou tu foi em busca Não, eu fui, como rico? dizer, para fazer o pé de meia, né? Pra vir embora. E tu fez o pé de meia? Fiz, mas já gastei tudo.
Tá, daí tu voltou pra cá com o pé de meia feito. Meio pé, né? Meio pé de meia. Meio pé de meia. Não, eu voltei bem, na verdade. Sim. Voltei bem, eu comprei um apartamento em Camboriú, em Criciúma, depois eu tive que me desfazer. Foi o pé de meia de gigante, né? Não, mas tudo isso depois eu tive que me desfazer, né, Karen? Teve problemas, eu tive que dividir, aquela coisa toda e tal. Comprei carro, montei salão e tudo isso. E qual foi a história mais marcante dos Estados Unidos? Tem uma? Ou de engraçado, ou de emocionante, ou de horrível, ou de... Conta pra gente. Pode contar? Posso? Não, a mais marcante foi que eu consegui levar minha mãe pra lá. Passou um mês comigo. Foi assim, fazia 4 anos que não havia. E a gente conseguiu levar ela pra lá. Ela ficou um mês. E é que marcou mesmo, né? Assim, que eu nunca mais esqueci foi quando eu deixei ela em Nova York. A gente deixou ela, eu e minha irmã deixamos ela lá. E ela disse pra mim que a gente nunca mais ia se ver. Ela disse? Disse. E ela morreu logo em seguida, um ano depois. Pra mim foi assim... Foi onde eu comecei a ficar com vontade de vir embora. Sabe? Mas quando ela te disse isso, o que tu sentiu? Tu sentiu que era verdade? Foi... Senti, alguma coisa me dizia assim que... Eu lembro que ela foi sumindo no corredor daquele aeroporto, assim, no portão de embarque. Ela tava doente? Ela tava bem doente. E daí... Foi assim... Foi horrível aquele momento, pra mim e pra minha irmã, né? Nós que levamos ela, a gente ficou assim... Daí, Zé, eu perguntei pra ela fazer o quê, né? Daí a minha irmã conseguiu vir quando ela tava doente, a minha irmã conseguiu vir. Daí ficou eu e meus 2 irmãos lá. Bom, então se a última vez foi assim que mais marcou mesmo. Mas se a última vez que vocês se viram foi uma despedida, foi uma despedida, né? Eu acho que foi. Que tem às vezes perdas que não há despedida, não há como se despedir. Que as pessoas não têm oportunidade. Assim, ó, se tivesse que... eu consegui falar com ela no telefone quando ela estava na UTI, no hospital. Na UTI não, ela já estava no quarto. Ela estava boazinha assim e tal, e a minha cunhada pegou o telefone e disse, Beto, pode falar com ela. Ela não vai falar contigo, mas pode falar que ela vai ouvir. E ela, diz a minha cunhada que ela balançou a cabeça e disse que tinha ouvido. O que tu... Falei, assim, tudo que eu precisava falar. Tudo? Perdão por algumas coisas. Tem muita gente que perde a oportunidade de falar as coisas, perde mesmo por orgulho, por... Mas assim, cara, e teve momentos que ela ficou na minha casa, ela ficou assim, eu acho que ela ficou 15 dias... Não, ela ficou um mês na minha casa e poucas noites assim ela dormiu com a minha irmã, mas ela ficou mais na minha casa lá. Teve momentos que eu fiquei com ela assim que eu nunca tive na minha vida. Foi assim... Né, de deitar, era muito frio, tava nevando demais, tal. Assim, ó, uma coisa que eu guardo comigo também, eu sei que ela guardou pro resto da vida, foi com ela, assim, foi o prazer do que a gente proporcionou para ela, entendeu? Se a gente estivesse aqui, a gente nunca proporcionaria nenhuma viagem aqui no Nordeste, digamos assim, ou bem menos, né? E eu e a minha irmã fomos aqui, ali e tal, e conseguimos levar ela. Então foi 30 dias assim, pra ela foi 30 dias de princesa. Ah, que legal. Entendeu? E eu lembro que eu ia pro quarto, assim, eu lembro que eu montei o quarto dela todinho, com televisão, videocassete, que na época eu usava videocassete, aquela coisa toda. E eu lembro que eu passava noites e noites com ela ali até ela dormir. Né? Cobria ela, de madrugada acordava pra ver se ela não estava passando frio, aquela coisa toda, e ela cobria, dava um beijo. E palavras assim que a gente nunca falou um pro outro. Porque por mais que tu ame a tua mãe, é difícil às vezes. Eu, por exemplo, meus irmãos, a gente nunca diz um pro outro, eu te amo, a gente não se abraça, a gente sabe que ama. Mas nunca tem aquela coisa assim. As pessoas falarem que e com a mãe era a mesma coisa, não tinha aquela coisa, ai mãe, eu te amo, né? Igual novela. Né? Hoje, claro, hoje eu adoraria falar tudo isso pra ela. E eu falava pra ela, ai, mãe, que saudade que eu vou ficar, ai, que não sei o que. Daí ela chorava, cansei de pegar ela chorando no quarto, dividida entre vir e ficar, né? Porque ela podia ter ficado mais tempo, mas não, ela tinha que vir por causa do meu padrasto, aquela coisa toda e tal.
Mas foi eu assim, acho que foi bem, foi bem legal. bem abençoado. Nossa, muito. Eu tô aqui conversando com essa pessoa que também é uma pessoa muito abençoada, que é o Betinho, que tem uma história linda. Ninguém tem brilho por acaso. Ninguém, não, pode até ter por um tempo, mas brilho é uma coisa que algumas pessoas têm a vida inteira, e o Betinho é uma dessas pessoas. E por falar em brilho, eu tenho que falar, a gente tá falando de filho, de mãe, eu lembro do Extensão X, do Xodó da Tia Joyce, onde a gente pode confiar aos nossos filhos, nosso maior amor, que são os nossos filhos, né? Desde o maternal, do berçário, até o terceirão, com profissionais muito gabaritados, com locais muito próprios para receber os nossos filhos. Eu confio muito no Xodó da Tia Joyce, porque tá lá, o meu tesouro tá lá, sempre, todos os dias, desde os 4 meses. E é por isso que eu posso dizer que eu assino embaixo desse método de ensino e desses profissionais maravilhosos que estão aqui em Araranguá. Eu vou para um breve intervalo e volto já já, não sai daí.